Vamos lá, meus irmãos. Mais uma vez, graça e paz. Boa noite. Boa noite, graça e a paz. Graça e paz a todos. Está sendo gravada nossa aula, como é costume. E estamos dando início à 10ª aula de Introdução ao Antigo Testamento 2. E hoje nós vamos concluir Lamentações de Jeremias. Vou falar rapidamente sobre ele. E logo depois falarei sobre os livros de Ezequiel e Daniel. Então hoje vai ser esses livros e quinta-feira concluímos os profetas com os profetas menores, tá bom? Maravilha? Eu peço que os meus irmãos abram suas Bíblias em Daniel capítulo 1. Quero ler 2 versículos com vocês. Daniel capítulo de número 1. Daniel capítulo 1, versículo de número 8 e versículo de número 17. Como hoje nós iremos trabalhar sobre Daniel, Ezequiel e Lamentações, vamos estar trabalhando sobre sobre esses servos de Deus. Inclusive, enquanto eu preparava a aula para vocês, eu coloquei uma frase que eu achei muito curiosa, que é a seguinte frase: profetas e sacerdotes na Babilônia ou antes da queda da Babilônia. Interessante, né? Tanto o profeta Daniel, quanto Ezequiel, quanto o profeta Jeremias, são 3 profetas. E eles estão profetizando em períodos bem próximos. Jeremias um pouco antes, logo na sequência vem Daniel e Ezequiel, são contemporâneos dois. E eles eram tanto profetas quanto sacerdotes. Isso é fascinante. É fascinante. Imaginar que Ezequiel e Jeremias eram sacerdotes e Daniel era um nobre da corte. Mais um nobre da corte, mais um palaciano que vira profeta. Mais um que também não se corrompe com a corte corrompida. Assim como Isaías foi uma pessoa especial, porque ele era um profeta dos palácios, um profeta real, um profeta da corte, e ele não se corrompeu, Isaías. Agora nós teremos um jovem que é levado cativo para a Babilônia, que era da corte e que tinha tudo para se corromper, porque a vida é assim, quando dá certos privilégios para a grande maioria das pessoas, elas escolhem o caminho mais fácil. E Daniel não fez isso. Daniel foi o oposto. Daniel escolheu o quê? Escolheu seguir a Deus, amar a Deus e obedecer a palavra de Deus. Então é magnífico quando a gente vai falar desses 2 sacerdotes e desses 3 profetas. Porque Daniel não era sacerdote, ele era da corte. Ezequiel e Jeremias eram sacerdotes. E os 3 receberam esse dom de profecia. Então eles são bem contemporâneos, são muito importantes para a história do povo de Deus. E eu quero ler aqui esses 2 versículos, porque, na minha opinião, isso que acontece aqui com Daniel, de uma forma bem parecida aconteceu também com Jeremias e com Ezequiel. Vamos ler? Quem achou pode ler para nós? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O que eu queria destacar aqui nesse primeiro momento é que ele decidiu não se tornar impuro. Jeremias tinha tudo para ser impuro. E Ezequiel, como muitos outros sacerdotes, também poderiam ter vivido uma vida, eu diria, como a maioria deles. Mas ambos escolheram não viver uma vida como impuros. E, naturalmente, quando a gente faz uma escolha como essa, isso é uma coisa muito do nosso coração, é uma coisa íntima, é pessoal. E, naturalmente, a recompensa a gente colhe, não necessariamente da vida, mas a gente colhe de Deus. Porque olha que interessante.
Ezequiel, ele era muito sábio e muito estudado, a gente vai estudar hoje. Ele foi muito bem treinado na escola, dos sacerdotes, mas ele não era uma pessoa muito nobre, ele era próspero, mas não era muito nobre. Jeremias já era um sacerdote, filho de um sumo sacerdote importante, mas ele vive o oposto de Daniel. Ele não vive, eu diria, ao redor do palácio sendo guardado. Jeremias, ele é um profeta solitário. Ele é o grande exemplo de um profeta solitário, abandonado e rejeitado. Mas também ele decide não viver no pecado dos seus dias. E ele recebe de Deus um privilégio sem igual, que é o quê? Ser um homem usadíssimo naquele momento para quê? Para preparar essa transição do povo de Deus. Ele foi o porta-voz de uma profecia de terror, de uma profecia que feriria a tribo de Judá, mas, como disse o outro profeta, depois curaria, porque Deus é aquele que faz a ferida e cura. E Jeremias foi esse profeta que feriu, porque ele lança uma palavra de sentença. E hoje a gente vai estudar só o livro de Lamentação, porque na última aula eu particularmente fiquei me deliciando, né, desde quinta-noite para cá, eu não parei de pensar em Jeremias. E Jeremias, ele lança essa palavra de dureza, de sentença, mas ele também lança a palavra de esperança, o bálsamo. Deus manda a cura. Então, olha só que ele colhe de Deus, ele não colhe do povo. Pode ver que eu disse há pouco que quando a gente faz uma escolha de não se contaminar com as coisas impuras dessa vida, a gente vai colher em Deus. Jeremias colheu em Deus, ele se torna, como eu falei na última aula, ele é quase um apóstolo, Paulo do Velho Testamento. Ele escreve, ele registra vários acontecimentos, ele é muito decisivo na história do seu povo. Já Daniel teve, eu diria, privilégios da corte, mas também passou mal os bocados, porque não deve ter sido fácil o momento de Daniel. E também Ezequiel, que também colheu da parte de Deus. Qual vai ser a nossa colheita? Ela vai vir de Deus, da forma de Deus, do jeito de Deus. Por isso que a gente não tem que ter uma comparação de quem colhe mais ou de quem colhe menos. Porque essa expectativa humana ela é muito falha. Jeremias colheu de Deus. Ele plantou bênção, plantou pureza, colheu graça, colheu poder. Daniel plantou pureza, colheu misericórdia, graça e sabedoria. Ezequiel também colheu santidade, plantou santidade e colheu graça. Os três colheram em Deus. Podem ver que cada servo de Deus vai colher segundo os propósitos de Deus. Não tem como a gente dizer que um é maior do que o outro. Podem ver que eles conversam entre si. As profecias deles conversam entre si. E a vida deles, juntamente com a profecia deles, é um modelo de servos que